Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã no Senhor. Que a paz maravilhosa do Senhor Jesus esteja com você, meu querido, minha querida. Muito obrigado em você permitir que a palavra do Evangelho, a palavra da salvação entre na sua casa, que a palavra do Evangelho, a palavra do Senhor entre no seu lar, onde você está, na sua vida. Permita que a palavra de Deus possa fazer uma transformação maravilhosa na sua casa e na sua vida. Deixa a palavra de Deus entrar no seu coração. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui na Rede Paulista, a nossa TV, aqui com o programa Jesus, Leão de Judá, porque um dos títulos de Jesus é justamente Leão de Judá, Leão da tribo de Judá. Jesus recebe na Bíblia muitos títulos e um deles, Jesus, Leão de Judá. A realeza, o Senhor, Ele, príncipe da paz, Jesus o Senhor. Que Deus abençoe você, meu amado. Que Deus abençoe você, minha amada. Meu amado irmão, minha amada irmã, hoje eu estava ouvindo um lindo louvor, mas um belíssimo, um tremendo louvor, que falava justamente, fazia uma pergunta: Faraó ou Deus? Quem chegará primeiro? Faraó ou Deus? Lá vem Faraó, na frente Israel. Quem chegará primeiro? Faraó ou Deus? Nós temos a palavra do Senhor no livro do Êxodo, capítulo 14, essa passagem tremenda do Mar Vermelho, a passagem do Mar Vermelho. Algumas pessoas perguntam: Padre, por que Mar Vermelho? Não porque a água seja vermelha, porque no Mar Vermelho existem muitas algas com coloração avermelhada. Então, lembra um pouco a cor vermelha, mas a água, é claro, não é vermelha. E diz a palavra de Deus que Moisés tirou o povo da escravidão, saiu da escravidão do Egito, naquele sofrimento. Depois de 430 anos, Deus Todo-Poderoso, o grande Jeová, o grande Deus poderoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, com a sua mão poderosa, com o seu braço forte e santo, tirou o povo de Israel debaixo da tirania do Faraó. Mas não apenas isso, Deus iria humilhar Faraó. Deus iria humilhar Faraó. Deus iria humilhar o Egito para que o Egito se dobrasse diante do Deus de Israel, o Deus poderoso de Israel, e conhecesse e reconhecesse que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Diz a palavra do Senhor que Deus, no capítulo 14 do livro do Êxodo, nos versículos 15 e 16, diz a palavra: Disse o Senhor a Moisés, a Moshe: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Por que clamas a mim, ó Moshe? Por que clamas a mim, Moisés? Dize aos filhos de Israel que marchem, que andem, que saiam deste lugar onde eles estão. Dize aos filhos de Israel que eu estou com eles. E se Deus está com Israel, se Deus está com os filhos de Israel, a certeza da vitória acalma o coração. No versículo 16, e tu, ou seja, tu, Moshe, tu, Moisés, levanta o teu bordão, levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Oh, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero falar para você, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, talvez você esteja nessa situação. Vejam bem, diz a palavra de Deus que depois que Israel saiu, depois da 10ª praga, capítulo 12 do livro do Êxodo, vocês conhecem aquela praga, a 10ª praga. Qual foi a 10ª praga? A morte dos primogênitos, do primeiro filho, deste homem até animais. E diz a palavra do Senhor que depois da 10ª praga, até mesmo o filho do faraó, até mesmo o descendente do faraó, que se tornaria o seu sucessor, morreu. A Bíblia diz que o Senhor mandou sobre a terra do Egito o anjo exterminador, e toda casa que estivesse marcada com o sangue do cordeiro, essa casa seria poupada. Todas as casas dos hebreus foram poupadas, todas as famílias dos hebreus foram poupadas, porque estavam marcadas as casas com o sangue do cordeiro. Era um sinal apenas do verdadeiro cordeiro Jesus. Ora, se o sangue de um animal, um cordeiro, salvou uma família da morte e da destruição,
quanto mais pode fazer por mim e por você o sangue do verdadeiro Cordeiro, que é Jesus de Nazaré. Pensa um pouco nisso. O sangue de Jesus tem poder. Diz a palavra de Deus que Deus, depois que os hebreus foram dormir, os egípcios foram dormir, naquela noite, a noite da libertação, na noite da Páscoa, o Senhor fez passar sobre a terra do Egito aquele anjo exterminador. Ah, foi um grande clamor, foi uma grande lamentação na terra do Egito, quando as mães egípcias acordaram para amamentar os seus filhos e os filhos estavam mortos. Oh, assim o faraó libertou o povo de Israel, mas diz a palavra que faraó se arrependeu de libertar o povo e perseguiu o povo de Deus, perseguiu o povo de Israel, perseguiu os filhos de Israel. E diz a palavra de Deus que ali estava Moisés, Moshe, com todo aquele povo de Israel, mais de 600 mil pessoas. E logo atrás estava Faraó com seu exército, pronto para matar, para destruir os filhos de Israel. E à frente estava o mar. E agora, Moisés, como mesmo Deus diz aqui em Êxodo 14, 15, por que clamas a mim? Por que clamas a mim? É a pergunta de Deus. Por que, Moshe? Por que clamas a mim? Dize ao povo de Israel, dize aos filhos de Israel que marchem. Marchem. Mas como marchar? Como marchar? Atrás está o faraó. À frente está o mar vermelho. Senhor, ó Deus de Abraão, sim, a tua palavra, a tua ordem é que nós devemos marchar. Mas, Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, como nós poderemos marchar se nós temos o mar vermelho à nossa frente? É quando Deus diz, e tu, Moshe, levanta o teu bordão, o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Moshe, diz a palavra de Deus, tomou o seu cajado, feriu as águas do Nilo, do Mar Vermelho, e diz a palavra de Deus que o impossível aconteceu. O mar foi aberto e Israel passou a pé enxuto. Israel estava livre, estava no outro lado cantando, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Miriam, irmã de Moisés, pegou o seu pandeiro e começou no meio do arraial, no meio do povo, começou a louvar o Senhor. E assim o faraó perseguindo, o mar se fechou, afogando o faraó, destruindo o inimigo. Meu amado irmão, que o Senhor abra o mar para você, que o Senhor abra qualquer situação na qual você se encontra, que o Senhor possa abrir com o poder do seu sopro e você possa passar da tristeza para a alegria, da derrota para a vitória, do sofrimento para a vitória. Breve intervalo, queridos. Breve intervalo, voltaremos com o programa Jesus, Leão de Judá. Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. Vamos agora para a palavra do Santo Evangelho, o Evangelho de Jesus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 7 ao versículo 12. São Mateus, capítulo 7, versículo 7 ao versículo 12. Disse Jesus, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhes pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Palavra da salvação. Meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor Jesus, ele nos ensina aqui como nós devemos nos relacionar com as pessoas. Nós cristãos, sobretudo nós que somos cristãos, discípulos de Jesus Cristo, como nós devemos nos comportar diante das pessoas e com as pessoas.
Pedi, Jesus diz, e dá-se-vos-á. Você tem que pedir, irmão. Você tem que pedir. Olha, nós temos o exemplo do rei Ezequias. No capítulo 20 do segundo livro dos Reis, no versículo 1, diz a palavra de Deus que o profeta Isaías entrou no quarto de Ezequias e disse: Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque tu vais morrer. E foi embora. A Bíblia diz que Ezequias se voltou para a parede, chorou e clamou a Deus. Ele não queria morrer. Ele não queria morrer. E ele foi muito direto, objetivo com Deus. Senhor, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Todo aquele que pede, recebe. Peça. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, olha que absurdo. A pessoa falou para mim assim, olha, eu não peço nada a Deus, porque Deus, Ele sabe do que eu preciso e eu não preciso pedir nada a Deus. Sim, eu sei. É verdade que Deus sabe absolutamente tudo de mim e de você. Claro que Ele sabe. Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe absolutamente tudo de mim e de você. Claro que Ele sabe. Mas é necessário pedir, é o que Jesus nos ensina hoje. Pedir, irmão, clamar mesmo ao Senhor, o nosso Deus. Olha o Salmo 139, você conhece o Salmo 139? Senhor, diz a palavra de Deus, Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante e sobre mim pões a mão. Irmãos, Deus, Ele conhece absolutamente tudo. Como diz o rei Davi no Salmo 139, 138, 139, dependendo da versão bíblica. E ele diz no versículo 4, olha o que Davi nos ensina. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. É claro que Deus, Ele conhece tudo de mim e tudo de você. Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe do que você precisa. Mas hoje o Senhor Jesus, Ele nos dá uma ordem. Peçam, peçam mesmo ao Pai, e o Pai vos dará, porque o Pai nos ama. O Pai é amor. Abá, Paizinho. Buscai e achareis. Busque a verdade, meu irmão. Irmã, busque a verdade. Não fique quieto, não fique sossegado, não fique passivo. Não, busque a verdade. O Senhor Jesus, Ele diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós temos que buscar, irmãos. Nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que buscar a verdade do Senhor. Nós temos que buscar a verdade do Senhor na igreja do Senhor, mas a igreja que prega a palavra de Deus, a igreja que prega a Bíblia. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Claro que você vai achar, se você buscar. Batei e abri-se-vos-á. Insistir. O que significa bater? Insistir, insistir, insistir com o Senhor. Todo aquele que pede, recebe. O rei Ezequias pediu a Deus, quando estava naquele sofrimento, a sua enfermidade era mortal. Ele ia morrer. A Bíblia diz que ele pediu e Deus deu a ele. Concedeu a ele a cura que ele pediu. E deu mais 15 anos de vida. Deus deu além do que ele esperava. Ezequias talvez esperasse apenas uma cura momentânea, para mais uma semana, um mês, um ano, quem sabe. Deus não apenas curou Ezequias, mas Deus deu a ele mais 15 anos de vida. Por quê? Porque ele pediu. Quem pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-vos-á. Qual dentre vós, pergunta Jesus, é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Você que é pai, você que é mãe, se o seu filho pede um pão, você vai dar uma pedra? Se a sua filha está com fome e pede um pão, pede alimento, você vai dar uma pedra para ela? Ou, diz a palavra de Deus,
Pede um peixe, dará uma cobra, uma víbora venenosa? Ou, como Jesus diz aqui, o pão e o peixe. E Jesus diz, se vós, que sois maus, porque somos maus, irmãos. Deus é bom, não sou eu. Se eu faço algo de bom, a glória é dele. Por isso que ele diz em Isaías, capítulo 42, versículo 8, eu não divido a minha glória com ninguém. E a nenhum ídolo cederei a minha glória. Porque a glória é do Senhor, a glória não é minha, a glória não é sua, é do Senhor. Toda vez que alguém elogiar você por algo que você fez de bom, dê glória a Deus. Por quê? Jesus diz, se vós que sois maus, somos maus. Somos fracos, limitados, pecadores. Mas se nós que somos maus, queremos o melhor para os nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, irmãos. Essa palavra é linda demais. Quanto mais o Pai Celestial, que nos enviou seu Filho para morrer no madeiro da cruz, pela minha salvação e pela sua. Porque se eu fosse para a cruz, eu merecia. Se você fosse para a cruz, você merecia. Porque somos maus, Jesus diz. Ninguém é bom, Deus é bom. Repito, se eu faço algo de bom, se você faz algo de bom, porque Ele, Deus, nos permite isso. Toda a honra e toda a glória para Ele. Peça, busque, bata e a porta será aberta em nome de Jesus de Nazaré. Ele mesmo diz em João, capítulo 16, versículo 23, o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, o Pai vos concederá. Peça, mas sempre em nome de Jesus. Colossenses capítulo 3 nos ensina Paulo que tudo que nós fizermos, devemos fazer em nome de Jesus, dando glórias a Deus o Pai. Amém? Que Jesus, o leão de Judá, abençoe poderosamente você e a sua casa. E até amanhã, meu amado, minha amada, em nome do grande Rei Senhor Jesus de Nazaré. Até amanhã, se Deus quiser.